aqui no templo desde 6 horas da manhã em consagração, orando a Deus, meditando a palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração para estar fazendo um vídeo, para estar compartilhando com você nessa manhã. Alguns dias atrás eu encontrei esse texto bíblico que falou alto no meu coração. E hoje eu tive a oportunidade de meditar nele, para poder estar compartilhando contigo uma palavra rema que vai trazer um fortalecimento e um despertamento espiritual a cada um de nós. Se encontra em 2 Crônica, capítulo 30, a partir do versículo 7. Louvado seja Deus. Vai dizer assim: não sejais como vossos pais e como vossos irmãos transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como ovelhas. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário, que Ele santificou para sempre. E serve ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. E os coveiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém riram e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Meus amados irmãos, nós lemos um texto bíblico que faz parte de uma carta escrita pelo rei Ezequias. A Bíblia vai nos falar no capítulo 29 de 2 Crônica que o rei Ezequias ele assume o reinado em Jerusalém, ainda jovem, com 25 anos de idade. O que nos chama a atenção é que ele não tinha alcançado a idade adulta judaica, que é 30 anos de idade. Mas aos 25 anos de idade ele assume o reino de Jerusalém. A cidade está totalmente devastada. A cidade está totalmente desolada. Jerusalém foi invadida. O povo foi levado cativo. Jerusalém está sem governantes, por conta, meu amado, minha amada, da rebeldia do teu povo. Mas nos conta a Bíblia Sagrada que quando o rei, ele assume Jerusalém, apesar de 25 anos apenas, ele reina Jerusalém por 29 anos. Conta-nos a Bíblia Sagrada que a sua primeira atitude é consultar o templo, é ir ao templo. Quando ele chega ao templo, ele percebe, meu amado, minha amada, que o templo está abandonado. Ele então convoca os levitas e os sacerdotes para que possam se purificar, se consagrar, para oferecer holocausto, sacrifício ao Deus Altíssimo. Conta-nos a Bíblia Sagrada que conforme o rei pede, o rei ordena, assim os sacerdotes e os levitas o fazem. Uma vez o templo restaurado, o templo físico, uma vez o templo restaurado, o templo espiritual, após o sacerdote, o levita ter louvado, ter santificado, oferecido holocausto naquele lugar, então agora o rei faz um edital, agora o rei faz uma carta e determina que essa carta seja entregue em Jerusalém toda a redondeza. Ele vai dizer nessa carta com letras garrafais que nós acabamos de ler, entre outras palavras, ele convida, ele convoca o povo para voltar para o templo. Ele convoca o povo para voltar para a casa do Senhor. Ele convoca o povo, pois ele sabia que a única forma de haver mudança e transformação naquele lugar, naquela terra, é o povo voltar a adorar, é o povo voltar ao templo. Porque o Senhor deixou a igreja, deixou a casa dele para ser lugar de adoração. E nos dias de hoje, nos dias atuais, para que haja mudança, meu querido, para que haja uma normalidade na nossa vida, não é diferente. Nós temos que voltar a nossa aliança com Deus.
Nós temos que voltar ao templo, temos que voltar à presença do Senhor, temos que voltar na casa do Senhor, com a mesma força, com as mesmas energias que nós buscamos por direitos terrenos. Outro dia nós vimos aí empresários fazendo manifesto para que liberte o comércio, para que libere o comércio para trabalhar. Se nós buscarmos ao Senhor com essa mesma força, com essa mesma veemência, com esse mesmo fervor, eu tenho certeza, meu amado, minha amada, o Senhor sarará essa terra, o Senhor perdurará dos nossos pecados, e o Senhor brilhará novamente a luz da esperança, porque Ele não nos abandona. Da mesma forma que Ele foi com o rei Ezequias, da mesma forma que Ele foi com Jerusalém, Ele é conosco nos dias de hoje, porque nós temos que voltar, nós temos que nos santificar, nós temos que converter ao nosso Senhor. Não é tempo, meu amado, de nos afastarmos da mão dEle, não é tempo, meus amados, de nos afastarmos da presença dEle, não é tempo, meus amados, de nos afastar dos olhos dEle. A Bíblia diz claramente no Salmo que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista, ele disse claramente que jamais foi visto um justo desamparado, tampouco a sua descendência a mendigar o pão. Se volta na aliança, se santifica, purifica, ofereça louvor, ofereça holocausto, ofereça sacrifício a Deus, que com certeza Ele renovará a aliança, te dará força e esperança, e no lugar da agonia, no lugar da angústia, no lugar, meu irmão, da ansiedade, no lugar do medo, você terá ousadia, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de ousadia. Pega essa palavra nessa manhã, mastiga ela, engole ela, pratica ela, e verás que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Deus abençoe.